Samuel, capítulo de número 17, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, nós estaremos fazendo menção do parágrafo de número 51. 1 Samuel, capítulo 17, parágrafo de número 51. Quando você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar nessa casa de oração. Eu quero dizer que sou eternamente grato a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. O Senhor, Ele é merecedor de todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Só de nós estarmos aqui é motivo de nós agradecer ao nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Alexandre, um amigo que o Senhor me deu. Deus abençoe juntamente a pastora, toda a sua família. É uma honra, pastor, nós estarmos aqui nessa noite. Presbítero José, a sua esposa, que Deus continue abençoando cada um dos demais pastores, os meus irmãos, em que Deus continue abençoando a todos. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo nos dias bons e nos dias maus. Estamos juntos fazendo o lead do Senhor. Eu louvo a Deus porque a minha mãe é um presente de Deus na minha vida. Deus te abençoe, filha. Quero louvar a Deus pela vida do Gustavo. Parabéns pelo casamento, viu? Deus abençoe. Leandro, parabéns pelo casamento. Leandro é um amigo da gente, é filho de um grande amigo, pastor Evandro, pastora Clarice. São um casal que eu amo muito e devo muito a essa família. Deus abençoe grandemente a sua esposa, que Deus abençoe grandemente aos levitas, os músicos, Deus continue abençoando. Louvar a Deus pela vida da amada igreja. Eu sei que você veio aqui nessa noite para ouvir Deus falar. Aleluia. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém, queridos? Que gostam da palavra de Deus. Poucas pessoas. Quem aqui gosta da palavra de Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, nós vamos estar lendo. Só que antes eu quero ler o versículo de número 13 do capítulo 16. Amém? O versículo 13 do capítulo 16 está escrito assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, diga isso, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga mais uma vez, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Só até aqui. Agora vamos ler o 51 do 17, que está escrito assim: Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Sobre o quê? E tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Diga isso, fugiram. Agora repita comigo, por gentileza. Diga, a partir daquele dia, Davi se tornou cheio de Deus. Glória a Deus. Quem tiver glória a Deus e aleluia, toma o seu assento com bondade, glorificando o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, preste sua atenção, por gentileza. 1 Samuel conta uma história conhecida de todos nós.
O livro de 1 Samuel trata-se da transição do governo teocrático para a monarquia. A Bíblia diz que havia um povo e este povo era conduzido, era liderado pelo Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Só que quando nós olhamos para a história, a Bíblia diz que este povo que conhecemos como a nação eleita, a nação escolhida, o povo separado por Deus, é este povo que tem um rei, é este povo que é conduzido por este rei que conhecemos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus Todo-Poderoso era quem liderava esta nação. O Deus Todo-Poderoso era quem conduzia esta nação. Só que quem conhece a Bíblia Sagrada sabe um tanto quanto eu, que em 1 Samuel, capítulo de número 18, o povo está ainda sendo liderado e cuidado por Deus. Só que quando nós olhamos para o capítulo de número 8, nós entendemos e aprendemos com a Bíblia Sagrada que este povo que tinha o Deus Todo-Poderoso na sua liderança é esse povo que vai olhar para as outras nações, as nações vizinhas. Entenda, amados e queridos irmãos, que o povo que era liderado por Deus, o povo era conduzido pelo Deus Jeová, era Deus que liderava, era Deus que conduzia. Deus falava com os seus profetas, e os seus profetas transmitiam a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Só que o capítulo de número 8 conta que este povo olha para o cenário, este povo olha para o momento. Pastor, qual é o momento? As outras nações, as nações vizinhas, todas as nações vizinhas tinham um rei monarca, tinham um monarca, um rei terreno, tinha um homem para representar a sua nação. Só que a nação escolhida de Deus, esse povo não tinha um homem para o representar. O próprio Deus era quem estava na liderança desse povo. Só que no capítulo de número 8 a Bíblia diz que o povo começa a olhar para o lado de fora, e agora esse povo vai copiar aquilo que não era para ser copiado. O povo começa a olhar para aquilo que eles não têm e esquece de valorizar aquilo que eles têm. Pastor Pedro, o que o povo não tinha? O povo não tinha um homem que o representasse. Mas quando o povo olha e não vê um homem para representar como as outras nações, eles esqueceram de valorizar o que eles tinham. Eles esqueceram de valorizar a grandeza e a liderança do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E a Bíblia diz que eles começaram a pedir. Eles também agora queriam um monarca. Eles também agora queriam um homem, um rei que viesse o representar eles diante de outras nações. Irmãos, entenda que Deus não levanta o primeiro rei em Israel. Dentre
Isso aqui não estava no cronograma de Deus. Pastor, e por que Deus permite Saul ser levantado como rei? Porque o povo começou a pedir. E de tanto o povo pedir, a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Se puder mudar o fundo musical para mim, eu de Deus agradeço. Aquele que pede, recebe. Então o povo está pedindo uma liderança terrena. O povo está pedindo um rei terreno. E Samuel, o profeta Samuel, ele fica indignado com o pedido, com a atitude desse povo. Aí a Bíblia diz que Samuel, ele vai até Deus, ele vai falar com Deus. Ele está indignado, porque dentro do capítulo de número 8 mesmo, é o povo rejeitando o cuidado de Deus e trocando pelo cuidado do homem. Eu não sei se você vai entender isso aqui. No capítulo 8 é o povo dizendo assim: nós não queremos mais ser liderado pelo Deus Jeová. É o povo rejeitando aquilo que é de cima e querendo o que é de baixo. E o profeta Samuel, ele está indignado e ele fala com Deus. E Deus diz da seguinte forma: Samuel, se é isso que eles querem, então dá para eles. Ouve a petição, atenta-se à petição deste povo. E aí vem o capítulo de número 10. E é levantado em Israel quem? O primeiro monarca em Israel que nós conhecemos. Qual é o nome dele? Saul. A Bíblia diz que Saul é alguém que agora é levantado para conduzir este povo, para liderar este povo, para liderar esta nação. Qual é o nome do rei desta? Quem está comigo na mensagem? Qual é o nome do rei? Saul. Obrigado, Varel. Deus abençoe. Saul é o nome do homem que o povo escolheu. E dentro da escolha do povo, Deus permitiu Saul reinar em Israel. E quem era Saul? Saul não era simplesmente só um rei. Saul não era simplesmente só um monarca. Saul era um soldado. Saul era um capitão. Saul era um general. Saul era alguém que entendia sobre guerras. Saul era alguém que entendia sobre batalhas. Saul, irmãos, era alguém que lutava as suas guerras e ele vencia as suas guerras. Por quê? Porque Saul era alguém que era bom naquilo que ele fazia. Saul tinha ferramentas adequadas para enfrentar os seus inimigos. E é este Saul aqui que é colocado na mão dele o maior exército da época. E este exército que nós entendemos através da Bíblia Sagrada, que o exército que é dado a Saul, o exército que é confiado às mãos do rei Saul, recebe um título, recebe um nome. E qual é o nome do exército? Quem conhece a Bíblia sabe que este exército não era conhecido como o exército do rei Saul. O nome que esse exército tem é o exército do Deus de Israel. O exército é conhecido como o exército do Deus vivo. Nós não estamos falando de qualquer grupo de soldados. Nós estamos falando dos melhores guerreiros
da época, irmãos. O exército de Saul. Eu quero que você se atente a isso, porque o exército de Saul, ele era formado pelos melhores. Os ruins não faziam parte daquele exército. O exército era formado pelos melhores. As melhores ferramentas de guerra, quem tinha era o exército do Deus vivo. As melhores armas, quem tinha era o exército do Deus vivo. Aleluia. O exército tinha um dono. Glória. E o dono desse exército não era o rei Saul. Glória. Alguém já deu glória ali? O exército tinha um dono. E o dono desse exército não se chamava Saul. O dono desse exército, o exército não era conhecido por causa do rei Saul. O exército não era conhecido por causa das ferramentas que eles tinham, mas o exército era conhecido pelo nome que eles carregavam. O exército do Deus de Israel, o exército do Deus de Israel. Olha, eu estou pregando para alguém nesta noite, e eu vim dizer para alguém nesta noite que o que te torna conhecido não é as ferramentas que você carrega. O que te torna conhecido não é a tua boa oratória. O que te torna conhecido não é os cursos teológicos. O que te torna conhecido não é o quanto você canta, o quanto você toca, o quanto você prega, mas o que torna a igreja de Jesus conhecida é que tem alguém olhando e dizendo: eles estão marcados pelo sangue de Jesus de Nazaré. E se tiver alguém nesta noite que está marcada pelo Deus de Israel, levanta a tua mão para adorar. O que tornava eles diferentes era o nome que estava sobre eles. O que fazia eles diferentes não era a espada, não era o escudo, não eram as lanças, não eram as técnicas, não eram as habilidades que tornavam eles diferentes. Aleluia. Era o nome que estava sobre eles. Eu vou falar isso aqui de novo, porque eu sei que eu estou pregando para uma igreja que ama a Bíblia. O que fazia diferente era o nome que foi colocado sobre eles. E o nome que estava sobre eles era Exército do Deus Vivo, Exército do Deus de Israel. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que o diabo está olhando para você. Tem gente olhando para você e tentando anular a identidade que Deus colocou sobre a tua vida, sobre a tua história. Estão tentando anular a identidade da igreja, mas a identidade da igreja é Jesus. A identidade da igreja é o sangue que nos purifica de todo o pecado. A identidade da igreja é que nós somos marcados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles estavam marcados. Será que você pode dizer isso? Eu estou marcado.
Você sabia que você tem uma marca? Você sabia que você tem uma marca? É Bíblia, né? Você sabia que você tem um nome? Glória! Você sabia que tem uma coroa te esperando? Glória! Alguém deu glória ali, eu não sei disso. Você sabia que você está marcado? Pastor, não entendi. Irmãos, preste bem atenção. Toda ovelha, quando o pastor tem um grupo de ovelhas e ele quer diferenciar as suas ovelhas no meio das outras, ele pega o ferro que tem a sua assinatura e marca aquela ovelha. Oh, aleluia! Alguém já entendeu lá atrás? Eu estou dizendo nesta noite: pode levantar o diabo e os seus demônios para dizer que você é perdedor, que é um fracassado. É mentira do diabo. A igreja de Jesus está marcada pela presença do Senhor. A igreja de Jesus está marcada pela presença de Deus. Você está marcado. Você está marcada, ó glória. O brilho que você tem diferente é a marca. É a presença do Espírito Santo. Nós não estamos aqui por mérito nosso. Não estamos aqui porque somos melhores do que alguém. Não estamos aqui porque pregamos mais do que alguém, porque temos mais do que alguém, não. Nós estamos aqui é porque um dia a graça, aleluia, porque um dia a graça, ela foi aonde ninguém iria por você. Se nós estamos aqui é porque a graça, ela mudou o que ninguém mudaria em você. Se nós estamos aqui é porque a graça nos alcançou, a graça nos abraçou, nos colocou de pé e nós estamos marcados por Deus. Glória! O exército era o exército de Deus de Israel. O exército era do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só que o capítulo de número 17, a Bíblia diz que esse exército que tinha um dono, esse exército que tinha os melhores soldados, as melhores armas de guerra. O capítulo 17 conta a história. E a Bíblia diz que o momento que esse exército está enfrentando agora é o momento de afronta. De quem era o exército, igreja? Pode gritar, irmão, de quem era o exército? De Deus. De Deus. Só que no capítulo 17, o mesmo exército de Deus está vivendo uma afronta, está vivendo um momento de desespero, está vivendo um momento de medo, porque quem conhece a Bíblia, a história, sabe que o exército do Deus vivo estava encurralado, estava sendo afrontado pelo exército dos filisteus. Não, estava sendo afrontado apenas por um homem. E qual é o nome do homem? Golias. Vocês pararam para analisar que o exército de Deus está sendo afrontado agora. Pastor, mas o exército não é de Deus? Sim. Mas porque somos de Deus, isso não vai nos isentar de viver afrontas. Não vai nos isentar de viver perseguições, calúnias, levantes. Isso não isenta o povo de Deus de viver afrontas. E o exército está sendo afrontado. E não é pelo exército,
é apenas por um homem. E conhecemos muito bem a história. E eu não quero me apegar nisso, mas a Bíblia diz que este homem, que tem o nome de Golias, qual é o nome do homem, igreja? Golias é o nome do afrontador, que estava afrontando o exército de Deus, e por que não dizer o povo de Deus? Era apenas um homem, Golias, e todos que estavam olhando temiam, tinham medo do Golias, porque Golias era grande, quase 3 metros de altura. Golias era forte, o maior guerreiro da época, estava afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que ele se levantava pela manhã, ele saía do arraial, ele descia no vale de Elá, e ele gritava dizendo: porventura tem um homem, tem um guerreiro no meio de vocês, para descer no vale e lutar contra mim? O exército de Deus escutava a voz do Golias e temiam, permaneciam calados. Ninguém tinha coragem de tomar um posicionamento e enfrentar o Golias, irmãos. O exército estava sendo afrontado, e a Bíblia diz que de manhã e à tarde Golias faz isso durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias. O Golias está afrontando o exército. Só que tem uma coisa, aleluia, só vai dar glória a quem gosta de Bíblia. Só que tem uma coisa que me chama muita atenção. Quando Golias está afrontando o exército de Israel, ele estava olhando para Saul e os guerreiros, mas ele esqueceu de uma coisa. O que ele não sabia é que esse exército tinha um dono. Oh glória! E eu já vi alguém dizer que Deus tarda, mas não falha. É mentira. O nosso Deus, ele não tarda, ele tem a hora certa, é no dia certo, é no momento dele, é no tempo dele, é no jeito dele. Levanta a tua mão direita, deixa eu liberar uma palavra. Deus me trouxe aqui como boca de Deus e dizer para a Assembleia de Deus do KM 72: hoje é a noite que o teu Deus vai se levantar e vai lutar ao teu favor. Hoje é noite que vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, obra do diabo será desfeita, mas a presença de Deus está vindo para mudar a tua história. Quem pode levantar a mão e abrir a boca para adorar o Deus do céu? Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Enquanto você adora, Deus trabalha por você. Enquanto você adora, Deus visita a tua estrutura. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Quem é adorador adora. Quem é adorador, ele vem lá adorar. Igreja não é programa do Raul Gil, onde tem alguém cantando e o outro analisando. Igreja é Beliel, é lugar de encontro com Deus. Igreja é Betel, é casa de Deus. Igreja é lugar de adorador. Igreja é lugar de adorador.
está falando com alguém aqui nessa noite. Eu estou pregando para alguém que está vivendo afronta. Eu estou pregando nessa noite para alguém que está sendo afrontado. Eu estou sentindo a graça de Deus no seu pai. O diabo tem tentado de todas as formas para impedir de você chegar aqui, mas você veio, você chegou, e Deus está falando na minha boca para alguém nesta noite que está sendo afrontado. Se levantaram para parar tua chamada, para matar teu crescimento, para acabar teu ministério, mas Deus está dizendo: se esqueceram que foi eu que te levantei, se esqueceram que foi eu que te chamei, se esqueceram que a minha mão na tua vida é o suficiente. Quem Deus levanta, o diabo não abate. Quem Deus sustenta, obra de macumba não pega, porque ele é maior do que o diabo e os seus demônios. Quem te chamou é maior. Ele se esqueceu de olhar para o dono do exército. Glória. Ele esqueceu que aquele povo tinha um dono. Glória. Ele se esqueceu que aquele povo tinha. Quem está comigo na mensagem? Ele se esqueceu que aquele povo tinha. Você tem um dono. Aleluia. Eu vou falar e se você entender, você dá glória. Você tem um dono. Glória a Deus. Aleluia. Você tem um dono. Se não entender, eu vou falar para você pegar. Você tem um dono. A tua casa tem um dono. A tua chamada tem um dono. Teu ministério tem um dono. Essa igreja tem um dono. A igreja tem um dono. O dono da igreja não é Allan Kardec. O dono da igreja não é Chico Xavier. O dono da igreja não é Buda. O dono da igreja não é Maomé. O dono da igreja não é Aparecida. O dono da igreja é maior do que Herodes, é maior do que Pilatos, é maior do que Mateus, é maior do que Marcos, é maior do que Lucas. O dono da igreja é Jesus, é de Nazaré. É Jesus. Ele esqueceu e continua afrontando. Enquanto isso, enquanto o povo está sendo afrontado, Deus está levantando alguém para acabar com a palhaçada. Aleluia. Enquanto o povo está sendo envergonhado, Deus está levantando alguém, aleluia, para mudar o cenário. Glória, que teu glória aqui. Enquanto o povo está sendo afrontado, 40 dias vai durar a afronta. Só que nos 40 dias vai vir socorro de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Nos 40 dias vai vir socorro de Deus. Glória a Deus. Socorro não vai vir da terra. Glória. Socorro não vai vir da terra. Pastor, quem vai entrar em cena é Davi, é da terra. Mas quem vai entrar dentro desse negócio é de cima, irmão. Glória. Quem vai entrar no negócio é Deus. Quem vai entrar no negócio é Deus. Eu já vi negócio estar amarrado até Deus não entrar nele. Mas quando Deus entra no negócio, o que estava travado é destravado, a porta que estava fechada é aberta. Quem não era curado recebe a cura. Aonde Deus chega, o cenário muda. Aonde Jesus chega, o cenário
tem que não. Deus entra no coração de Jessé. E quem é Jessé é o pai de Davi. Deus entra no coração de Jessé. E a ordem é essa: Davi, pega pão, trigo e queijo e leva para os teus irmãos. Só que o queijo você vai dar para os capitães. A ordem é direta. A ordem é clara. Irmão, olha isso. Olha isso. Quem está dando a ordem é Jessé, o pai de Davi. Só que a ordem que Jessé deu foi: leva trigo, pão e queijo. Jessé não disse: vai lá lutar contra Golias. Você está entendendo? O projeto de Jessé era esse: Davi, você vai levar comida, só que no céu. Aleluia. O projeto de Deus era honrar Davi lá no cenário da afronta. Eu vou falar de novo isso aqui. O projeto do homem é um, mas o projeto de Deus é outro. Aleluia. O que vai prevalecer sobre a tua vida é o projeto de Deus. O que vai prevalecer sobre a tua história é o projeto de Deus. Eu estou pregando para alguém que acredita em palavra revelada. Oh, aleluia. Davi leva trigo, pão e queijo. Aí Deus olhando de cima e dizendo assim: eu vou usar o alimento para honrar Davi lá no cenário da afronta. Antes de Deus honrar Davi, ele preparou quem? O gigante. Porque o gigante que nós pregamos, pessoas que afirmam o gigante Golias. Só que quem conhece o texto sabe que quando Davi chega lá no acampamento, aonde estava o exército de Deus, ele viu o cenário. Quando ele escutou, irmãos, Golias aprontando, o que chama a minha atenção é que o que despertou uma revolta em Davi foi porque ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu para apontar o exército do Deus vivo? O que despertou em Davi aqui uma revolta não é porque ele estava afrontando o exército, é porque ele estava afrontando Deus. Aleluia. Aí quando ele vê o cenário, ele toma um posicionamento. Ele diz: eu vou enfrentar esse camarada. Vamos dizer, um menino, um jovem, que não tinha experiência com espada, não tinha experiência com escudo, não tinha experiência com lanças. Ele não era guerreiro, ele era um pastorzinho de ovelhas, dispensado por muitos, o menor da sua casa, aquele que foi esquecido pela sua casa, pelo seu pai Jessé. Mas o que Golias não sabia, oh glória, é que não estava vindo apenas um entregador de marmitex. Quem estava vindo não era um entregador de iFood. Quem estava vindo não era um entregador de pão, de trigo, de queijo. Quem estava vindo era alguém que no capítulo 16, no versículo 13, está escrito: a partir daquele dia que Samuel derramou azeite, ele estava cheio
Espírito de Deus. Oh, glória! E quem tem a presença de Deus é diferente. Quem tem a presença de Deus, ele não vê gigante, ele vê oportunidade. O nome de Deus é glorificado. Quem tem Deus na vida é diferente. Ele olha para o problema e ele diz: maior é quem está comigo do que quem está contigo. Glória a Deus. Ele estava cheio de Deus, irmãos. Ele não tinha escudo, ele não tinha espada, ele não tinha lança, mas ele tinha a presença. Aleluia. Glória. Ele tinha a presença. O ano de 1984, lá na minha cidade, eu morava no estado de Minas Gerais. Escute isso. Uma mulher dentro da sua casa, uma legião de demônio se manifestou nela. E os vizinhos se reuniram para tentar resolver aquela situação. Só que não conseguiram dar jeito no problema. E aquela mulher quebrou tudo dentro da sua casa. Então decidiram ligar para a polícia. A polícia foi para tentar resolver. E também não resolveu a situação. Ligaram para os bombeiros. Os bombeiros foram e também não conseguiram resolver a situação. No final da rua, tinha uma senhorinha de 78 anos de idade. A irmã Joana, do círculo da oração. Mulher de joelho no chão, boca no pó. Uma mulher cheia da presença de Deus. Aleluia. Ela ficou sabendo do que estava acontecendo. E ela veio subindo na rua com uma bengala. Subindo na rua. Quando ela chegou na frente do portão, o diabo que estava na vida da mulher lá dentro da casa gritou. O diabo gritou dizendo: essa aí não! O diabo não respeita a roupa que eu visto. O diabo não tem medo do meu terno nem da minha gravata. O diabo não respeita a minha conta bancária. O diabo não respeita o carro que eu ando. O diabo não respeita a minha oratória. O diabo não respeita o meu inocente, o meu oitavado, o meu agudo. O que o diabo respeita é um crente, uma crente. Alguém já levantou a mão lá atrás? Pode ter alguém nesta noite aqui que talvez não tenha o melhor carro, não tenha a melhor casa, talvez não tenha ido uma boa faculdade, mas o diabo está olhando para você e está dizendo: se ele tem a presença, se ela tem a presença, eu não posso contra a vida dele. Quem tem a presença de Deus, o diabo tem que respeitar. Aleluia. E Davi tinha essa presença. Davi tinha essa presença. E quando ele diz: eu vou enfrentar o Golias, seu irmão Eliabe, que fazia parte do exército do Deus vivo, ele disse: o que você está fazendo aqui? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Você veio aqui para querer aparecer. Está no texto. O texto diz que Davi nem respondeu. Davi só desviou e foi embora. Sabe o que é isso? É Davi dizendo: eu não perco tempo com quem não acredita no que Deus tem na minha vida. Oh, aleluia. É
Davi dizendo: eu não perco tempo com quem não cabe dentro do meu projeto. É Davi dizendo: eu não perco tempo ouvindo voz de covarde, porque ele era um covarde, não teve medo de enfrentar o Golias. E o erro é esse: quando tem alguém que não tem coragem de fazer, aí Deus levanta alguém que faz. Aquele que não faz sempre vai querer impedir. Vocês estão entendendo? Só que Davi, ele tomou posicionamento. Aleluia. Davi tomou posicionamento. Existem momentos na nossa vida que é necessário nós tomarmos posicionamento para nós viver algo extraordinário. Se Davi não tivesse tomado um posicionamento, jamais Davi seria conhecido. Porque o que torna Davi conhecido é essa luta, é essa batalha. Aí Saul olha e diz: você não pode lutar contra ele. Ele é experiente, é um soldado experiente, e você ainda é tão jovem, você não tem experiência. Aí Davi vai dizer: meu Senhor, meu rei, deixa eu te contar uma história. Antes de eu viver esse momento, eu já tenho uma história. Meu rei, eu estava no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai. O senhor não conhece, mas deixa eu te contar a minha história. Eu não estou aqui de paraquedas. Veio o urso e eu dei um abraço no urso e finalizei ele. Matei o urso. Veio o leão, eu catei o leão, matei o leão e finalizei o leão. Sabe o que é isso? É Davi dizendo: antes de eu viver esse momento, Deus olhou para a minha história. Você não pegou. Oh, aleluia. Tem gente preocupada com o momento. O momento para Deus é nada. Deus é Deus de história. É por isso que a Bíblia diz: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de história. Tem gente que não conhece o teu passado. Tem gente que não conhece a tua história. Mas Deus está dizendo: eu conheço a tua história e vou te levantar como uma voz profética nesta terra. Eu estou pregando para alguém nesta noite e dizendo: chegou a tua hora, chegou o teu momento. É o momento de Deus na tua vida, na tua chamada. Hoje é noite de Deus está levantando guerreiros e guerreiras para enfrentar Golias. Esta noite não vai ficar de pé. Hoje é o último dia, mas Golias vai cair, vai cair. Eu tenho história. E ele diz: eu vou enfrentar. Para finalizar a mensagem, a Bíblia diz que Davi, em nenhum momento você vai ver no texto sagrado Davi chamando o Golias de gigante. Não existe na Bíblia. Davi não chamou Golias de gigante. Ele não chamou. Ele chamou ele de incircunciso. Ele chamou ele de filisteu. Mas ele não chamou de gigante. Sabe por quê? Porque Davi não via como os outros. Aleluia. O Golias era gigante para quem estava vazio. A Bíblia diz, é Bíblia, irmão. Se eu estiver errado, meus pastores me corrijam. A Bíblia diz que o único que tinha Deus aqui
Nesse cenário aqui que estava cheio, está escrito, era Davi e os covardes não tinham Deus. Aí quem não tem Deus não vê o problema resolvido. Mas quem tem Deus, irmão, ele olha para o problema e ele diz assim: tu é grandão, né, rapaz? Mas quanto maior é, maior vai ser a guerra. Pegou não? Isso aqui é coisa de quem está cheio de Deus, irmão. Isso aqui é coisa de louco, louco pela palavra, louco pelo céu, louco pela presença. Isso aqui é coisa, irmão, de quem está entupido de Deus. Ele está olhando e dizendo: rapaz, se eu matei o urso, se eu matei o leão, não foi pela minha força, mas foi pela presença que habita dentro de mim. Ele está olhando para Golias e dizendo: aquilo que é gigante para vocês, para mim é só mais um. Eu vou passar por cima, eu vou atropelar. Até parece que Davi conhecia João capítulo 6, verso 6, onde está escrito: maior é o Espírito que habita em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus que está sobre a igreja é o que nos capacita para vencer. Aleluia! Ele pega, vocês conhecem a história, ele pega as pedrinhas lá no ribeiro, ele escolhe as pedras, coloca as 5 pedras dentro do salão. Ele tem uma ferramenta, e a ferramenta que ele tem é uma funda. E ele vai ao encontro do filisteu, usando a ferramenta que tinha. Escuta isso aqui. Porque Saul tentou colocar em Davi as ferramentas dele. Só que ele não conseguiu andar. Aleluia. Para ele conseguir vencer Golias, ele teve que usar a ferramenta que ele era a ferramenta de guerra? Não. Só que ele teve que usar a ferramenta que ele para você vencer as batalhas, os gigantes, as guerras, os vales, os desertos. Será necessário você usar as ferramentas que o Senhor te deu. Pastor, mas eu não sei cantar. Então ora. Pastor, mas eu não sei orar. Então prega. Pastor, mas eu não sei pregar. Então toca. Pastor, mas eu não sei tocar. Então adora. Mas usa as ferramentas que o Senhor te deu. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem alguém querendo abrir mão da ferramenta que Deus entregou. E o Senhor, o Espírito de profecia, o Espírito da verdade fala ao meu coração: usa a ferramenta que o Senhor te entregou. É do teu jeito, é da tua forma, mas é necessário usar a ferramenta. É do teu jeitinho que Ele vai te usar. Pastor, mas tem gente que prega mais do que eu, tem gente que canta mais do que eu, tem gente que lidera mais do que eu, mas é você que Ele quer, é você que Ele escolheu, é você que Ele chamou. Aleluia! Ele pega a ferramenta. Não era de guerra, era ferramenta para assustar os loucos. Ele está comparando Golias com um louco. Ele pega a ferramenta, coloca a funda e começa a girar.
E a Bíblia diz que o Golias olha para ele e diz: porventura, eu sou um cachorro, rapaz. Para você vir contra mim, com pau e pedra, com a bunda. Irmãos, Davi dá uma olhada no camarada. E essa olhada aqui não é de igual, não. Essa olhada aqui é para cima. Ele olha e diz assim: você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, você vem contra mim com escudo, você vem contra mim com a tua força, com o teu conhecimento. Só que eu tenho uma notícia para te dar, Golias. Eu vou contra ti. É no nome do Senhor. Eu vou contra ti. É no nome do Senhor dos exércitos. É no nome do Senhor dos exércitos. O Senhor está dizendo para alguém nesta noite: pega a ferramenta que eu te entreguei, mas usa a autoridade que o Senhor colocou em tuas mãos. Usa a autoridade que Deus colocou na tua vida. Não é você que vai mudar de casa, é o diabo que vai sair da caminhada. Não é você que vai sair do trabalho, é o fofoqueiro, é o mentiroso, é o ciumento que vai ter que sair, porque você vai chegar. Mas é no nome, é no nome, é no nome, é no nome do Senhor. É no nome do Senhor dos exércitos. Ele solta a pedra, e a pedra acerta em cheio a testa do grandão. O dia como é raio é grande, né? O tamanho do Golias, o tamanho do problema que Deus colocou na frente de Davi. A honra seria dobrada. A honra seria dobrada. A pedra acerta em cheio a testa de Golias. Irmãos, se eu fizer uma pergunta básica para a igreja aqui, segundo a lei da gravidade, se alguém acerta algo na minha testa, pela lei da gravidade, o que seria o correto? Eu cair para frente ou para trás? O pastor falou aqui: cair para trás. Só que o texto diz que quando acerta Davi a pedra na testa do Golias, a Bíblia diz que Golias, ele cai para frente. Aleluia. Quem que Davi estava afrontando? Golias estava afrontando o povo de Deus. A boca que estava afrontando o que era de Deus foi a mesma boca que teve que cair no pó. Glória, você não entendeu? A nossa Bíblia diz, Salmo de número 91, versículo 7: pode-se levantar um exército de 11.000, mas está escrito: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas aquele que está guardado, aquele que está escondido na mão do Todo-Poderoso, ele não será atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. A boca que o diabo usou para te acusar, Deus vai jogar no terra. Babilônia
irmãos imaginam daqui a 100 anos. A pedra na testa do Golias era para ele cair para trás. Só que Deus desafia mais pessoas. Imagina Deus dando um tapão para dar uma rodinha na boca de uma vez. Imagina Deus dando um tapão na boca, dizendo: pá, de humilhar o que é meu. Para de afrontar o que é meu. Não, você não entendeu. Para de afrontar o que é meu, glória. Oh, aleluia, estou arrepiado aqui. Porque Deus está dizendo nesta noite: o Senhor vai te honrar. Deus vai te arrancar desse sofrimento, desse momento de humilhação, de vergonha. Pastor, só vem pegar a bênção, liberar a palavra, porque maldição não vivia na mão do diabo, na mão do meu Jesus. É vitória, é luta, mas é vitória. Tem gigante, mas tem vitória. Tem humilhação, mas tem honra. Quem acredita nesta noite? Levanta a mão e faz o barulho de um diabo na mão. Senhor está dizendo: é necessário tomar posicionamento, é necessário. Deus está procurando alguém como Davi, que não se vende, que não traz barganha, que não troca o que é de cima pelo que é de baixo, que não abre mão do que é de cima pelo que é de baixo. Deus está procurando alguém que se coloca na brecha, e Deus quer te levantar, Deus quer te usar, Deus quer levantar missionários, Deus quer levantar missionárias, Deus quer levantar pregadores, profetisas, profeta. Ele está dizendo: toma posicionamento e deixa eu mostrar que sou Deus na tua vida, na tua história. Se coloque sobre os pés, por gentileza. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Davi venceu uma guerra. Deus está capacitando pessoas aqui nesta noite. Você vai viver aquilo que outros não vão viver. Aleluia.
você vai chegar em lugares que muitos não vão chegar. Deus está capacitando pessoas nesta noite. Irmão, quem é espiritual já entendeu o que Deus está falando. É um grupo de avivamento. Não existe avivamento sem a palavra. Não existe avivamento sem a presença do nosso Deus. Não existe avivamento sem a presença do Espírito Santo. Não existe avivamento se você